Oi, pessoal, vou falar com vocês hoje de anafilaxia. A gente vai continuar aquele projeto do YouTube e do podcast do Spotify, que a gente vai discutir com vocês conteúdos, vamos expor a aula e aí vocês podem comentar depois, entrar em contato com a gente, mandar e-mail, comentários, comentar também no próprio Spotify, tá bom? E ficou para mim a função de falar de anafilaxia. Vou falar com vocês de anafilaxia. O que que é anafilaxia? A anafilaxia, pela Sociedade Brasileira de Pediatria, ela é uma reação multissistêmica grave, de início agudo e potencialmente fatal. A gente não pode esquecer que ela é potencialmente fatal, sempre. Pela imunologia, que é uma definição mais específica, na verdade, é uma hipersensibilidade imediata do tipo 1, que é desencadeada em indivíduos previamente sensibilizados, né? Para você ter uma reação anafilática, você tem que ser previamente sensibilizado por aquele alérgeno. E aí acontece, mediado por imunoglobulina Z, acontece uma liberação rápida, quase imediata, né, de mediadores pró-inflamatórios liberados por basófilos, mastócitos e outras células inflamatórias. A etiologia da anafilaxia ela pode ser das mais variadas. A anafilaxia ela pode ser idiopática, a gente não sabe por que que acontece, é isso, idiopática, na maioria das vezes. Ela pode ser medicamentosa, né? Quando a pessoa está em ambiente hospitalar, a maioria das anafilaxias são por medicamentos. Então, se o paciente está em ambiente hospitalar, sempre lembrar que pode ser por medicamentos. Contrastes, né? Se o paciente vai fazer um exame, uma tomografia, uma ressonância, recebe contraste e tem um quadro de anafilaxia, provavelmente é pelo contraste. Isso não é incomum de acontecer nos exames, né? Para pessoas que são previamente sensibilizadas. Imunoterapia, aquelas pessoas que recebem sangue, plasma, é, até mesmo algumas que recebem albumina, pode ter uma reação anafilática. Tem também os venenos, né? Os venenos principalmente da classe MT e Hymenoptera, que são as vespas, as abelhas, algumas formigas, né? Aquelas formigas que são maiores. Eles causam também anafilaxia. A criança, o adulto, ele é picado e aí tem uma reação ao veneno desse animal. Então, outra coisa que está famosa agora, que está ultimamente sendo bem frisado, é o látex e os derivados do látex. Pelo aumento, né, do número de cirurgias, de procedimentos, a pessoa ela é exposta ao látex e aí na próxima vez que ela é exposta, ela tem uma reação anafilática ao látex. Isso é muito comum nas criancinhas que têm mielomeningocele, né? Infelizmente, elas passam por mais procedimentos e aí pelo número de procedimentos que elas passam, infelizmente elas têm uma maior chance de acabar sendo sensibilizada ao látex. Além disso, a gente sempre tem que lembrar também que crianças que têm reação à é, kiwi, abacaxi, são pessoas que podem ter anafilaxia ao látex, porque são moléculas bem parecidas e tem a alergia a esse tipo de fruta, provavelmente elas têm uma possibilidade grande de ter também alergia, hipersensibilidade ao látex. Daí, meio que eu já falei dos alimentos, né? O alimento mais comum na pediatria de causar alergia e anafilaxia é o ovo, é o leite e o ovo. Além disso, conforme a criança vai crescendo, a gente também tem que lembrar que ela pode ter alergia a peixes, frutos do mar, principalmente camarão, é o que mais a gente tem reação, é o camarão. E castanhas, né? Nozes, a própria castanha do Brasil, que também é chamada de castanha do Pará. E a epidemiologia. Nas faixas etárias mais jovens, os medicamentos e os alimentos são os principais desencadeantes. Medicamentos quando a criança está fora do ambiente hospitalar e
medicação quando a criança está em ambiente hospitalar, tá? Sempre lembrar que tem o fator cultural, né, e socioeconômico. Então, a criança ela é exposta ao alimento que ela come rotineiramente e aí ela sofre influência desse alimento, dessa exposição e aí por uma característica imunológica, genética, ela vai ou não fazer uma hipersensibilidade, posteriormente até uma anafilaxia a esse alimento. Os medicamentos, tem estudos que mostram os medicamentos que mais causam reações anafiláticas, né? Entre eles, os antibióticos, principalmente os beta-lactâmicos, são os principais. Logo em seguida vem os anti-inflamatórios, não hormonais, os AINES, né? Que são ibuprofeno, cetoprofeno, e outros anti-inflamatórios não esteroidais, né, são as classes mais envolvidas. Então, sempre lembrar de antibiótico e anti-inflamatório, beta-lactâmico e anti-inflamatório não esteroidal, tá? Principalmente ibuprofeno, que é o que a gente acaba mais usando em crianças. E aí, como eu já tinha falado para vocês, a epidemiologia de hipersensibilidade, alergia ao látex vem aumentando. E aí sempre lembrar da banana, abacate, kiwi, limão e mamão também. Além de também mandioca, né, que é o aipim. Eu adicionei banana, abacate, limão e mamão. Não é para você adicionar nada, Siri. Siri tá pondo aqui na minha lista de... Não é para adicionar. Ela tá achando que eu tô falando para ela fazer uma lista de compras do mercado. Tá. Seguindo. Perioperatório, sempre lembrar de látex, tá? Se você vai fazer uma cirurgia e o paciente ele tem uma reação anafilática, pode ser ou ao látex ou pode ser a anestesia, né? Geralmente o mais comum é o próprio anestésico, mas em segundo lugar, hoje em dia já é o látex, que é o mais comum, tá? Além disso, eu já falei do antibiótico, do AINE. Outra coisa também que a gente tem que lembrar são os coloides, que aí entra entre eles a albumina, que eu já tinha falado também, é um coloide que pode dar reação. O outro são os opiáceos, né? Que é utilizado perioperatório na hora da indução anestésica. Assim como também eu disse antes, os radiocontrastes, né? Que são usados nos exames. Mas o mais comum é que se tenha reações aos contrastes não iônicos de baixa osmolaridade, que são os mais recebidos, né, que são os mais utilizados. No entanto, tem indivíduos já que, mesmo com contraste de alta osmolaridade, também estão apresentando reações anafilactoides. Tá. Ao exercício físico, ele é uma causa assim, interessante de anafilaxia, porque tem lugares que falam que é meio que idiopático. A pessoa vai fazer exercício físico e tem uma reação anafilática. Só que tem outros estudos também recentes falando que no caso da pediatria, eles perceberam que tem uma reação anafilática após a criança consumir um alimento possivelmente alergênico. Por exemplo, ela come um camarão e vai brincar, come uma maçã e vai brincar, ou vai fazer algum esporte, algum exercício físico e tem uma anafilaxia. Então aí entra aí fica meio que no limbo. Foi anafilaxia alimentar ou foi anafilaxia por exercício físico? Como eu coloquei aqui, em 10% dos casos não tem como você identificar. Então ela acaba sendo considerada como idiopática. Não entra nem no exercício físico, nem no alimentar, entra no idiopático. E nas crianças é muito difícil você definir a anafilaxia, né? Porque a criança, às vezes o pai não tem ou a mãe não tem controle do 24 horas do que ele está fazendo, comendo, entrando em contato. Então, muitas das vezes na pediatria, infelizmente, a anafilaxia ela fica meio obscura, assim. Algumas vezes você não vai saber o que causou aquilo, tá? No Brasil, é mais comum medicamentos, AINE e antibióticos, principalmente em ambiente hospitalar. Os alimentos, né? Leite de vaca, clara de ovo, em crianças principalmente lactentes e pré-escolares, e em crustáceos em crianças maiores, adolescentes e adultos. E, em terceiro lugar, a picada de insetos, né? Que eu falei para vocês, a classe
que são as formigas de fogo, abelha e vespas, tá? A fisiopatologia, a gente meio que já falou. São de segundos a horas após a exposição ao alérgeno. Tem a sensibilização do IgE. Ele induz os mastócitos e os basófilos a desencadearem produção de histamina, leucotrieno e outros mediadores inflamatórios. E aí esses mediadores estimulam a contração da musculatura lisa, a vasodilatação, o extravasamento do plasma e a broncoconstrição, urticária e angioedema. Vocês vão ver que meio um é ligado ao outro. Como? Esses mediadores pró-inflamatórios, eles fazem uma vasodilatação e um extravasamento do plasma. Esse extravasamento do plasma, é meio que uma cascata, né? Tem uma vasodilatação do vaso, tem uma vasodilatação, há o extravasamento do líquido por essa vasodilatação, ou seja, o plasma ele extravasa para o terceiro espaço, e aí esse extravasamento ele faz um edema meio que generalizado, e não só um edema que a gente visualiza, é um edema também que a gente não vê. É um edema no próprio vaso, é um edema nos órgãos internos, é um edema na própria parede do vaso, é um edema no próprio sistema circulatório e nos órgãos e mucosas. Então, acontece um edema de glote, que é uma das coisas que o pessoal mais associa à anafilaxia, né, o edema de glote. Acontece edema de mucosa, de lábio, de olho, de orelha. As criancinhas ficam com a orelha bem grandinha, assim, parecendo de boxeador, de tão inchado que fica. Tem edema de mãos, pés. Edema são edemas assim generalizados mesmo. Não chega a parecer a nasarca, né? Porque não tem aquele extravasamento crônico, é agudo. Mas é um extravasamento assim bem característico. Vou mostrar para vocês fotinha já no próximo slide, no outro slide. Então, sempre pensar nisso, lembrem, sempre que vocês forem ver os sintomas, eu vou até associar isso também na hora que eu for falar dos sintomas, lembrar da fisiopatologia, tá? Que ela é a causa de quase tudo. Então, a vasodilatação faz o extravasamento do plasma, esse extravasamento do plasma causa um edema que leva a vários outros prejuízos. Um deles é o edema de partes moles, né? Edema de via aérea. Além do edema de via aérea, a própria via aérea ela sofre também uma broncoconstrição, porque esses fatores pró-inflamatórios geram, né, uma hipersensibilidade uma hiperreatividade dos brônquios, e aí a pessoa faz uma broncoconstrição. A urticária é pelos fatores pró-inflamatórios junto com a vasodilatação sistêmica. E o angioedema é por esse extravasamento do plasma que eu já falei para vocês, tá? Então, aqui, ó. A classificação, novamente, da anafilaxia, para vocês verem depois. Tem as IgEs mediadas e as IgEs não mediadas. A idiopática, que é esse limbo entre elas, e a não alérgica, que são aquelas pessoas que têm anafilaxia ao frio, ao exercício físico, e a drogas que a droga induz a própria anafilaxia, né? Não é que a pessoa tem uma disposição genética, ela tem uma disposição genética a reagir àquela droga. Só que é uma droga que já tem um fator alergênico, né? Ela tem um fator aumentado de causar reações anafilactoides. Tá, sinais e sintomas. Igual eu falei para vocês. Na pele ele vai ter eritema, prurido, porque tem muita liberação de histamina, urticária pela vasodilatação, angioedema pelo extravasamento do plasma. O eritema também é pela vasodilatação. Gastrointestinal, náusea, vômito, diarreia e dor abdominal. Lembrar que o sistema gastrointestinal ele está vasodilatado, está extravasando plasma para a parede abdominal,
está tendo uma reação, está tendo uma produção aumentada de histamina. Então, tudo isso vai aumentar a dor, vai induzir diarreia e vômitos e náuseas, né? Pela liberação aumentada de histamina e irritação gástrica. E pelo edema de parede, que faz também a dor abdominal, como eu já falei para vocês. No cardiovascular, o paciente que faz uma anafilaxia, ele é considerado um paciente hipovolêmico, justamente por essa perda que eu falei para vocês de plasma para o terceiro espaço. Então, ele corre o risco de fazer uma síncope, porque diminui a perfusão cerebral, porque diminui a volemia. Então, ele pode ter tontura, síncope. Como ele está hipovolêmico, o organismo ele faz uma taquicardia compensatória, né, para tentar manter a perfusão tecidual. Consequentemente, ele evolui para uma hipotensão e pode evoluir para o choque. Então, sempre lembrar da grande possibilidade da anafilaxia fazer um choque anafilático. O paciente anafilático, ele é um potencial choque distributivo, um potencial choque hipovolêmico, porque ele não tem volemia suficiente para manter todas as perfusões teciduais, tá? Porque tá tendo a vasodilatação e tá tendo também, além da vasodilatação, o extravasamento do plasma. Então, ele tá perdendo volemia e ele está perdendo retorno venoso pela vasodilatação periférica e está perdendo volemia porque não tem mais tanto plasma, tá? Então, as vias aéreas. A criança ela pode ter estridor, tá edemaciada a via aérea, disfonia, rouquidão e dificuldade para falar. Dispneia, porque ela pode ter o componente de broncoespasmo, de broncoconstrição, tosse, rinorreia, espirro, e o edema de glote e o broncoespasmo, que é mais ou menos tudo isso, tá? Outra coisa que pode acontecer é a convulsão e a morte súbita. A convulsão porque está faltando perfusão cerebral e a criança pode convulsionar por baixa perfusão, né? Por baixa perfusão cerebral. E a morte súbita pode ser por edema de glote que fez hipoxemia ou pode ser também pela hipovolemia. E aí o choque entrou naquela parte irreversível e o coração ele começa a trabalhar mais com menos volemia, menos sangue para ele distribuir e chega um momento que o coração bate vazio, né? Síndrome do coração vazio. Ele bate, não tem mais sangue, não tem retorno, a pessoa tem não tem perfusão das coronárias e a pessoa faz uma parada cardiorrespiratória com morte súbita, infelizmente, tá? Isso é uma coisa que era muito comum antigamente na anafilaxia. Infelizmente, porque eles não abordavam o choque, né? Tá. Os critérios diagnósticos. Eu vou pular aqui para o próximo slide, ó. Essa aqui é a segunda Sociedade de Imunologia. Mudou recentemente as definições de anafilaxia, tá, gente? Então, eu coloquei aqui separadinho para vocês. Pode, tanto o critério 1, 2 ou 3, qualquer um desses critérios são definições de anafilaxia. Aqui na Sociedade de Imunologia, junto com a Sociedade de Pediatria, eles separaram por 3 categorias também. Eu coloquei mais resumidinho no outro slide, se vocês quiserem ver. É a mesma coisa que está aqui, tá? A anafilaxia ela pode ser por início súbito, né, no critério 1. Início súbito, e aí você tem um sintoma de pele e mucosa, e um acometimento das vias respiratórias, ou um sintoma de pele e mucosa, mais uma disfunção orgânica, como hipotensão, síncope e choque circulatório. Isso é uma definição de anafilaxia. Na categoria 2, você pode ter envolvimento de pele, envolvimento de via aérea, e você já é considerado uma anafilaxia, ou seja, você tem que ter 2 acometimentos ou mais de diferentes sistemas orgânicos para você considerar uma anafilaxia, ou seja, pode ser envolvimento de pele, mucosa e via aérea, pode ser pele, mucosa e alteração circulatória,
Pode ser pele, mucosa e sintoma gastrointestinal. Persistente, tá? Sintomas gastrointestinais persistentes. Ou pode ser via aérea e alteração circulatória, e pode ser via aérea e sintomas gastrointestinais persistentes. Ou pode ser sintoma gastrointestinal e alteração circulatória. Então, isso é uma das coisas que mudou da definição antiga. Agora, você considera o sintoma gastrointestinal como parte da disfunção. E aí, mais outra disfunção orgânica de um aparelho diferente, você já considera anafilaxia. Então, a criança teve vômito persistente, dor abdominal persistente, diarreia persistente e alteração circulatória, você já pode considerar uma anafilaxia. Assim como as outras opções que eu falei também, tá? De via aérea, mucosa e pele. Além disso, para a pessoa que é previamente alérgica, aquela que já teve um caso de anafilaxia antes, se ela for exposta a esse alérgeno prévio e tiver uma hipotensão, você já considera anafilaxia também e trata como anafilaxia. Diagnóstico diferencial, era isso que eu estava querendo lembrar no início. A anafilaxia ela tem mais de 44 diagnósticos diferenciais. É muito difícil você descartar ou às vezes definir que é uma anafilaxia. Por isso que houve várias mudanças nos critérios diagnósticos durante o tempo, e agora ela é mais abrangente, graças a Deus, então tem mais tratamento de anafilaxia, e aí mais crianças são salvas, né, com o uso da adrenalina, que a gente vai falar depois. Então, alguns diagnósticos diferenciais. Asma. No GINA, o próprio GINA traz sempre lembrar de uma asma resistente, pensar se não é uma anafilaxia. Então, se você está diante de uma criança que você fez resgate, que você tratou para asma e a criança não melhora, pode ser uma anafilaxia com componente respiratório, tá? Então, sempre considerar a asma resistente pode ser uma anafilaxia. Síncope, né? Evoluindo para o choque, pode fazer anafilaxia também, ou pode ser simplesmente uma síncope. É difícil, gente, o diagnóstico de anafilaxia não é fácil. Infarto agudo do miocárdio, porque a criança pode reclamar de dor torácica. AVC, porque ela faz sintomas cerebrais por hiperperfusão, né? Pode ficar com consciência alterada e pelo próprio choque. E intoxicação alimentar, às vezes é uma intoxicação alimentar, uma toxina daquilo que a criança ingeriu pode fazer uma reação anafilactoide, mas não sendo uma anafilaxia, tá? É uma reação parecida. O choque, né? Sempre quando evolui para o choque anafilático, tem que diferenciar com séptico, o hipovolêmico e o cardiogênico, e o não orgânico. Às vezes, uma síndrome de pânico pode parecer uma anafilaxia. E aí, a anafilaxia tem as fases, né? As fases da exposição, o início dos sintomas, a possível reação bifásica, e quando a criança é previamente alérgica, atópica, ela pode ter evolução para a fase crônica, né? Quando ela é exposta ao alérgeno cronicamente, que aí já vai ter mudança estrutural ou funcional do próprio organismo da criança, por ser atópica. Tá. A fase tardia. A fase tardia ou reação bifásica, ela pode acontecer de 8 a 12 horas depois da exposição. Em alguns lugares falam de 4 a 24 horas. E cerca de 3 a 20% dos pacientes podem ter essa recidiva dos sintomas. O que acontece? Teve toda uma liberação pró-inflamatória, você tratou a criança com adrenalina, e aí de 8 horas depois até de 4 a 24 horas depois, ela apresenta novamente um quadro de anafilaxia, mesmo sem exposição ao alérgeno, ou seja, ela tem novamente o mesmo quadro de anafilaxia, mas não foi exposta. E aí, alguns estudos falam que é por essas interleucinas, esses fatores pró-inflamatórios que foram liberados anteriormente, eles fazem um boom após 4 horas, eles fazem um boom de sintomatologia, gerando essa fase tardia, tá? E aí são interleucina 1, 3, 4, 5, 6, 8 e o fator de necrose tumoral.
Eu vou ter que arrumar esse slide porque é junto, tá, gente? São as interleucinas que foram produzidas na fase imediata, junto com os mediadores lipídicos que os eosinófilos liberam, que geram a fase tardia, junto com os leucotrienos e as prostaglandinas, tá? Todos eles juntos induzem e fazem a reação bifásica, tá? Tem fatores de risco para que as crianças desenvolvam essa reação bifásica. Uma intensa exposição ao alérgeno e um atraso no uso da adrenalina. Então, por exemplo, picada de abelha. Ao invés de ser picada por uma abelha, a criança foi picada por 10 abelhas. Então, a chance dela fazer uma fase tardia, uma reação bifásica, é maior. E aí, se essa criança chega no hospital e não recebe adrenalina, piorou. O contrário também é verdadeiro. Por exemplo, se a criança foi picada por uma abelha, foi para o pronto atendimento e recebeu e teve um atraso, uma demora para receber adrenalina, mesmo assim ela também tem uma chance de aumentada de ter reação bifásica, tá? Simplesmente pelo atraso da adrenalina. Então, a criança que foi picada por uma abelha, foi para o pronto atendimento e recebeu a dose de adrenalina, essa criança tem um fator de risco de uma fase tardia menor, porque ela recebeu certinho o tratamento e teve uma exposição menos intensa, tá? Então, sempre lembrar, a adrenalina é o que muda a anafilaxia. A adrenalina, ela muda tudo. Eu vou reforçar isso depois no tratamento, mas eu já quero ir deixando pincelado isso aqui, tá? É importantíssimo. Tá. A fase aguda. O principal, eu vou até mudar de posição aqui na cadeira porque eu fico nervosa. O principal tratamento para anafilaxia é adrenalina. Não é corticoide, não é antihistamínico, não é nada mais. Adrenalina. Adrenalina é o que muda a mortalidade. Adrenalina é o que vai salvar a criança. Adrenalina é o tratamento. Ponto. Adrenalina, na apresentação de 1 mg por ml, ela é igual a 1 por 1000, né? Aqui na anafilaxia, você vai pegar, a dose é 0,011 mg quilo dose, que é a mesma coisa que 0,01 mg por quilo da adrenalina pura, sem diluir. Aqui você não vai diluir. Você vai pegar a ampola da adrenalina, vai calcular a dose para a criança, vai puxar a adrenalina pura na dose que você calculou e vai aplicar intramuscular, repetindo, intramuscular, dentro do músculo, na coxa, na face anterolateral da coxa, no músculo da coxa, tá, gente? Tem que ser na coxa, porque, ó, sempre tem confusões, né? No vasto lateral da coxa, sempre tem confusões de se fazer ao invés de fazer intramuscular, fazer subcutâneo. Não pode. Antigamente até se fazia isso, mas tem estudos mostrando que subcutâneo, a absorção não é legal, não tem um pico de ação legal, e também tem poucos estudos com subcutâneo. Então, gente, é preconizado intramuscular, porque é o que a gente vê, um pico de ação melhor, uma resposta melhor, um início melhor de ação, e também um platô melhor, ou seja, a adrenalina ela faz o pico de ação e ela continua agindo por um tempo melhor quando é feito intramuscular. Então, tá? Nada de inventar essas coisas doidas, nada de fazer subcutâneo intramuscular. Segundo, não fazendo bumbum, não fazendo glúteo, não fazendo glúteo, fazer na face anterolateral da coxa, vasto lateral da coxa. Adrenalina para anafilaxia, vasto lateral da coxa. Tá? Por quê? No bumbum não faz o mesmo efeito que na face anterolateral da coxa. Para a própria pessoa que tem anafilaxia, que vai fazer a EpiPen, que a gente vai falar depois, a caneta de adrenalina, deve ser feito na coxa. É o mais rápido, é o mais efetivo, é o que tem mais estudo, então até o momento, face anterolateral da coxa.
não caiam em pegadinhas, tá? É face anterolateral da coxa, músculo vasto lateral da coxa e intramuscular. Agora, depois que você fez a adrenalina, a gente vai iniciar o tratamento secundário. O tratamento secundário, ele é adjuvante, né? Ele é para melhorar os sintomas. Porque o que muda a vida da criança é a adrenalina. Então, você mudou a vida da criança, a criança, graças a Deus, está viva, porque você fez adrenalina, aí você vai fazer o tratamento secundário. Entenderam? Se você fizer só o tratamento secundário, você não tem garantia que você vai fazer o tratamento secundário, porque a criança pode não estar viva. Se você não usou adrenalina. Eu falo isso, eu fico nervosa, porque, gente, é muito comum a gente ver criança chegando com anafilaxia no pronto atendimento e a galera vai lá e faz o quê? Antihistamínico e corticoide. E a adrenalina? Não faz adrenalina. Não faz. Aí a criança não morre porque Jesus é bom, Deus cuida. Mas a pessoa acha que tratou a simples alergia. Não, muitas vezes é anafilaxia e o tratamento é adrenalina. Então, você sempre tem que fazer o melhor para o seu paciente, tem que salvar ele, né? Tem que salvar a vida dele, vai fazer adrenalina. Então, depois que você salvou a vida dele, que você fez adrenalina, ele está reclamando de coceira, provavelmente, se ele tiver com urticária. E aí, o que você vai fazer? Você vai fazer um antihistamínico para melhorar a coceira. Lembra que uma das coisas que acontece na anafilaxia é a liberação aumentada de histamina? Então, você vai fazer um antihistamínico. Vai fazer um antihistamínico de fenidramina. Geralmente a dose é 0,5 a 1 mg por quilo dose e você pode fazer até de 4 em 4 horas. Se a criança precisar ficar internada, em torno de 3 a 5 dias, você vai continuar usando um antihistamínico, tá? Se ela for para casa também, você vai passar um antihistamínico para ela tomar em casa de 3 a 5 dias. Lá no pronto atendimento, a gente faz endovenoso, tá? Se ela já tiver veia, a gente aproveita e faz endovenoso. Aí é a difenidramina que a gente utiliza. Se a criança tiver broncoespasmo, que uma das reações possíveis é o broncoespasmo, né? Lembra lá que faz broncoconstrição, tem edema de glote, edema de traqueia. E aí você faz um beta-2 agonista spray, né? O salbutamol. Você vai fazer resgate com salbutamol, um jato a cada 2 quilos, de 20 em 20 minutos. Você pode repetir 3 vezes. Um máximo nas crianças que você pode usar na anafilaxia, tá, gente? Isso aqui não é de asma, é de anafilaxia. Eu peguei no protocolo de anafilaxia. O protocolo para asma é diferente. E ainda mais agora que saiu o GINA recentemente, mudou algumas coisas também. Então, lembra que isso aqui é o salbutamol para asma, tá? Eu também achei estranho, mas procurei nos artigos. Depois eu vou até deixar o link aqui dos artigos. E é assim que fala. Então, na criança, você pode usar um máximo de 10 jatos. E no adolescente, você pode usar até 20 jatos. No adolescente e no adulto, você pode usar até 20 jatos. Tá. Se a criança, igual eu disse antes, se a criança permanecer internada, você pode deixar o salbutamol de manutenção, um jato a cada 2 quilos, pode ser um intervalo de 1 em 1 hora, 2 em 2, 3 em 3, 4 em 4. E 6 em 6, tá? Depois de 6 em 6 horas, não tem evidência de que o salbutamol ajuda no broncoespasmo. Então, geralmente, depois de 6 em 6, você pode suspender. Mas, geralmente, a criança mantém o broncoespasmo por um tempo.